E aí vem um outro grande erro, né, que eu percebo quando você inicia na consultoria, prestando serviço para empresas, né, e que vai impedir você de fazer 10 mil reais por mês. É você não pensar o teu trabalho na prestação de serviço para empresas, né, como consultoria, como negócio. Você pensar como um bico. Bico. Será que na tua cidade é esse termo que vocês usam? Né? Eu estou aqui em Curitiba, moro em Curitiba, mas eu nasci no interior do Paraná. Então, no interior do Paraná, nós usamos esse termo para atividades que não são as atividades principais de um profissional. Ele está fazendo bicos, ele está fazendo algumas atividades paralelas que não é a sua atividade principal. Então, quando você inicia na consultoria, vai prestar serviço para empresas, né? E você não tem uma mentalidade de empreendedora, você não vê a tua empresa como sendo um negócio, você já começa errada, né? Então, assim, e aí esse negócio, desde quando você for abrir a empresa, né? Quando você for lá conversar com o contador e definir qual vai ser o KNAI que você vai usar, qual vai ser a atividade principal, se é de psicologia ou não, quais são as atividades secundárias, né, que você vai definir para prestar serviço para empresas, quanto que é tributado para cada KNAI, para você poder analisar se vale a pena você optar pela atividade de consultoria ou pela atividade de treinamento e desenvolvimento gerencial. Nossa, Ana Silvia, que complicado. Não, não é complicado. Isso tudo, quem tem que ter esse conhecimento é o contador. E ele nos orienta, ele nos assessora. Para você iniciar na consultoria, você não precisa abrir empresa inicialmente. Não precisa. Mas, com o passar do tempo, você vai ver que é importante que você abra uma empresa. Por quê? Porque a tributação, quando você tem empresa, é menor do que quando você emite um recibo de profissional autônomo ou profissional autônoma. Então, no começo, ok, vai emitir o RPA. Mas, com o passar do tempo, você vai ver que vale a pena você ter um CNPJ e emitir nota fiscal. E abrir hoje uma empresa não é algo bicho de sete cabeças, um preço exorbitante. Quem é minha aluna na formação, ou quem é minha mentorada, né, o mentorado na mentoria, psiconsultor, tem como bônus uma consulta online gratuita com o escritório de contabilidade, que é a Forte Mobile, que me atende há 24 anos, né? E depois eles ainda, né, eles ou elas ainda ganham desconto de todos os serviços que a Forte Mobile oferece, abertura de empresa, sobre os honorários, tudo isso foi um convênio que eu fiz com eles. Eu não ganho nada com isso, gente, não ganho um centavo e nem quero ganhar. Eu quero que as minhas alunas e as minhas mentoradas ganhem e que elas estejam muito bem informadas, orientadas, né? Com um escritório que eu sei que é idôneo, que é competente, que me atende há 24 anos. Até hoje eu nunca, graças a Deus, tive nenhum problema com a Receita Federal, ou com o município, ou com o Estado. Então, são cuidados que você precisa ter, senão você vai cometer um grande erro, né? Quando você não tem essa visão de uma empresa, consultoria é um negócio, você está prestando serviço, e aí você tem que pensar a tua consultoria como um negócio. Então, como esse negócio vai se posicionar no mercado? Como a sua empresa de consultoria vai se posicionar, né, perante as demais empresas? Como ela vai se posicionar perante os concorrentes? Como ela vai se posicionar perante o mercado? Isso tudo precisa ser pensado, né? No começo pode parecer muita coisa, mas não é muita coisa, né? Tudo isso nós vamos tendo método para a gente poder ir estruturando e formalizando, né, alguns processos e formalizando também algumas atividades dentro da consultoria, porque isso é importante
que vai transmitir para a empresa credibilidade, vai transmitir para a empresa profissionalismo, vai fortalecer perante a empresa a sua autoridade. Então, muitas vezes a profissional não consegue vender serviço para empresas, por quê? Porque tem questões, às vezes, de imagem que está passando, pela forma como elabora uma proposta de serviço, pela forma como apresenta a proposta de serviço, pela forma como negocia, né? Teve uma vez que uma pessoa falou assim, que ela ia negociar o preço com a empresa e que o marido de uma colega dela tinha dito, que era consultora também, tinha dito que ela deveria colocar 20% a mais para poder dar o desconto de 20% se a empresa pedisse. Eu falei, gente, isso é absurdo, isso não existe. Não existe desconto de 20%. Ninguém dá desconto de 20%. Se você der um desconto de 20% para uma empresa, ela vai questionar a sua credibilidade, ela vai falar, ué, que história é essa? Que margem de lucro é essa que você está dando 20% de desconto? E isso já vai queimar você. Ai, mas eu não sei nada disso. Então, procura apoio de quem sabe, procura apoio, tá perto de alguém que possa te orientar, que pode realmente fazer com que você não cometa falhas, erros, que compromete a possibilidade de você fazer 10 mil reais por mês iniciando na consultoria. E eu te afirmo que é possível, eu provo para você que é possível fazer 10 mil reais por mês iniciando na consultoria. E aquilo que eu estava dizendo hoje, né, de manhã, para uma das mentoradas, eu falei, olha, no início, e à tarde também eu falei isso, no início você vai prospectar empresas, e aí você precisa ter estratégias para poder prospectar empresas, ok? Né? Um método para prospectar empresa, um método que funcione, tudo bem. Só que com o passar do tempo, o que vai acontecer? Você não precisa mais prospectar empresa. As empresas vêm até você por indicações. As empresas vêm até você, por quê? Porque você começa a dar visibilidade para o teu trabalho, usando as estratégias certas, e as empresas te procuram. Né? Então, é um processo onde, no começo, quando você inicia, sim, você precisa prospectar empresas. Mas prospectar empresas não é só bater na porta das empresas, gente. Pelo amor de Deus, vamos nos atualizar, né? Prospecção de empresas, para você fechar contrato com empresas, para você chegar até as empresas, você não vai ficar ligando para a empresa, mandando WhatsApp, mandando e-mail. Isso já está superado. Isso não funciona. Tem outras estratégias que são muito mais efetivas, muito mais modernas e que dão muito resultado. E por que talvez você não saiba disso? Porque você não tem um método. Quem tem um método para trabalhar na consultoria, né, vai ter um método que começa lá na prospecção, né, com estratégias na prospecção,